Políticas públicas, o Ministério da Educação Nacional e Ensino Superior já garantiu mais de 600 mil máscaras e 1.500 termômetros que serão distribuídos em todas as escolas públicas para o ano letivo 2020-2021. A informação foi avançada esta quarta-feira pela diretora-geral do Ensino Básico e Secundário, Alanan Pereira, na reunião semanal do Conselho Diretivo do Ministério. De acordo com a responsável, as máscaras e termômetros serão financiadas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, no quadro dos apoios solicitados pela atual liderança de educação para fazer funcionar as aulas com segurança e sem contaminações com o novo coronavírus. Para além de máscaras, está ainda previsto a compra de detergentes e lexívia, que também serão distribuídos para todas as escolas públicas da Guiné-Bissau. Desculpe. No mesmo quadro e na preocupação de garantir a segurança dos alunos, professores e demais intervenientes no setor educativo, o ministro da Educação Nacional e Ensino Superior, Sr. Jibril Baldé, que presidiu a reunião, informou aos membros do Conselho Diretivo sobre os contactos que estão sendo levados a cabo a nível do governo para garantir o funcionamento do plano de contingência e alguns projetos da educação. O ministro explicou ainda sobre os contactos com uma empresa que opera no país na montagem de equipamentos de álcool gel nas instituições públicas e privadas no âmbito do combate à pandemia de Covid-19. O responsável pela pasta de educação assegurou que está a tentar conseguir apoio do Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19 para financiar o fornecimento dos referidos equipamentos para serem colocados nas escolas antes do arranque do ano letivo 2020-2021, no dia 14 de setembro, conforme o calendário aprovado em Conselho de Ministros. Jibril Baldé exortou empenho de todos os membros do Conselho Diretivo para que sejam criadas as condições para o arranque das aulas nas escolas públicas em Guiné-Bissau. De acordo com as orientações dos serviços competentes, as matrículas já estão em curso em todas as escolas públicas do país. Informações indicam ainda que, neste momento, está em curso a impressão das orientações gerais para o ano letivo 2020-2021 e plano de contingência do setor que, antes do início das aulas, serão distribuídos em todas as escolas públicas. Na reunião desta quarta-feira, os membros do Conselho Diretivo do Ministério aprovaram como lema do ano letivo que se avizinha estabilizar o sistema educativo perante a pandemia da Covid-19. O analista político Joaquim Baldé disse que o relatório da ONU faz menção ao líder da oposição enquanto único perturbador e apela às autoridades nacionais para trabalharem duro para desconectar definitivamente o bom nome do país com a droga. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, admitiu a possibilidade de imposição de sanções às pessoas que estejam a perturbar a ordem constitucional na Guiné-Bissau e pediu a criação de um grupo de especialistas para analisar a situação no terreno. Em entrevista à África FM, na noite desta quarta-feira, o analista político não tem dúvidas que a decisão é para o líder da oposição atualmente em Portugal. Primeiro, em relação às sanções, o que é que falou? Não bom português. Para já, e falou, sanções na ser pessoas que estejam a perturbar a ordem constitucional na Guiné-Bissau. Bom, é bom não entender, hein? Você é português cansado, né? Que estejam a perturbar. E quer falar que tenham perturbado, que estiveram a perturbar, que estão a perturbar, que estariam a perturbar, que estarão a perturbar. E falar que estejam a perturbar. Vou perceber que há aqui diferente nesse tudo. Ou que falou que estejam a perturbar. E não falou exatamente no momento a ordem constitucional. Conta agora, no momento, quem ainda perturba a ordem constitucional? Essa que é a questão. E quem? A mim cá respondeu a questão. Porque não parece como a não tem um presidente da República mundialmente reconhecido, não tem um governo cujo programa foi aprovado para a maioria parlamentar absoluta, não tem tribunais que não funcionam, portanto, não tem órgãos de soberania em pleno funcionamento. Então, não é que está a perturbação e quem que não perturba a ordem constitucional da Guiné-Bissau.
Para o secretário-geral da ONU, é importante o Conselho de Segurança considerar a possibilidade de manter o regime de sanções estabelecido e mostrar claramente ao povo da Guiné-Bissau que o regime de sanções se aplica a todos os elementos perturbadores, independentemente da sua afiliação política e institucional. Nesse sentido, António Guterres pede ao Conselho de Segurança que considere a possibilidade de estabelecer um grupo de peritos para compreender melhor os fatores que levaram as forças de defesa a envolverem-se recentemente no processo político. O grupo de peritos deve também ajudar o Comitê de Sanções a rever a lista e avaliar a capacidade das autoridades guineenses para controlar o tráfico de droga e o crime organizado, tendo em conta a sua possível repercussão na paz e estabilidade do país e sub-região. Perante esta situação, Joaquim Baldé não descarta qualquer interesse interno para incriminar os militares. Em todo caso, vamos falar, assim por alto, de como, durante manga de tempo, que é segredo para ninguém, militares guineenses foram acusados de envolvimento no narcotráfico. A Ministério da Polícia nunca tem elementos para acusar ninguém. Mas o que é verdade, como? Parece que tem havido um comportamento exemplar de militares na matéria. Agora, tem agentes também que estão interessados para falar como militares guineenses está envolvido no narcotráfico. E tem até agentes que vai ao Conselho de Segurança, vai às Nações Unidas, aliás, tenta incriminar militares. Quer dizer, ou que o militar que aceita abre alas, então não vai na ONU, não vai falar sobre tirar droga. Se aceita abre alas, não é melhor filhos de Guiné e grandes combatentes liberar a pátria. Mas é evidente que tráfico de droga, de estupefacientes, um crime de dimensão mundial. Será que tem algum país do mundo que está livre daquela? O que é importante ler, de facto, e não autoridades para falar ponto final ao narcotráfico. Quer dizer, para evitar qualquer que seja a conotação de narcotráfico, autoridades constituídas. Se tem um militar, um civil, seja ele quem quer que seja, vou envolver para responsabilizar pessoalmente, mas acaba de usar a instituição. Joaquim Baldé afirma que a Guiné-Bissau é um dos países mais estável e tranquilo da CEDEAO e deu exemplo com a retoma no sábado de voos comerciais de companhia aérea portuguesa TAP. TAP é um instrumento político, tá? A gente quer saber. Olha que está boa para um país e sinal de como e tem uma normalidade naquela terra. Se não é Catabim, desde há 6 meses que é Catabim, era bem próximo sábado, dia 5. Então, guineenses e portugueses não podem viajar livremente através de que grande companhia que TAP. É Portugal, que terra de próprio secretário-geral, terra das autoridades. E depois eu vou falar outro mais. Recentemente, Sua Excelência, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, esteve na Portugal, recebido por Sua Excelência, chefe do governo de Portugal, António Costa, o engenheiro Nuno Gomes Labião, embora na visita privada, trata questões de cooperação entre a Guiné-Bissau e Portugal. Portanto, significa que não tem, nem momento, uma normalidade de relações entre o governo que legitimar na urna para próprios deputados da nação, eleitos do povo, que não tem nenhum organismo nacional, internacional ou extraterrestre que propõe em causa vontade, que é de gente que não colhe, que Portugal. Portanto, significa que se alguém lhe perturba a ordem constitucional, não me sabia aqui. Era, pois, o analista político Joaquim Baldé afirmando que a Guiné-Bissau é um dos países mais estável e tranquilo da CEDEAO, dando exemplo com a retoma no sábado de voos comerciais de companhia aérea portuguesa TAP. Entretanto, a segunda vice-presidente do PAGC, Maria Odete Costa Cimeiro, afirmou esta quarta-feira que o seu partido deixou de se entusiasmar com as declarações que vêm das organizações internacionais ou da comunidade internacional. Odete Cimeiro reagia assim ao último relatório do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em que a ONU defendeu a manutenção das sanções impostas a militares guineenses em 2012, após o golpe de Estado, e admitiu a possibilidade de imposição de sanções a pessoas que estejam a perturbar a ordem constitucional na Guiné-Bissau e pediu a criação de um grupo de especialistas para analisar a situação no terreno. Cimeiro falava à margem da abertura das atividades do Setembro Vitorioso, um conjunto de celebrações que assinalam, portanto, também o dia da transladação dos restos mortais de Amílcar Cabral, a 2 de setembro de 1976, da Guiné-Conakry para a Guiné-Bissau. Apesar de reconhecer algum esforço das organizações internacionais no país, a segunda vice-presidente do PAGC sublinhou
que a confiança a depositar na comunidade internacional terá que ser de forma limitada e feita a justa medida, não deitar por completo a cabeça no colo da comunidade internacional, entregar-se a bandeja, porque os interesses não são os mesmos, têm visões diferentes e as suas missões na Guiné-Bissau nem sempre são transparentes. Frisou para de seguida avançar que o documento da ONU está a ser analisado criteriosamente pelo PAIGC. Maria Odete Costa Cimeiro diz acreditar que a traição de que se fala no PAIGC está a ser protagonizada internamente pelos conhecedores do próprio partido. Contudo, afirmou que não podia revelar as estratégias do partido para contornar o atual cenário político. A segunda vice-presidente do PAIGC reagiu com estranheza às informações em como há fragmentação neste momento na liderança do partido, sobretudo com a ausência do seu líder Domingos Simões Pereira, que se encontra no estrangeiro. Relativamente à proposta de revisão da Constituição da República, elaborada pela Comissão Técnica, Odete Cimeiro frisou que qualquer cidadão atento à situação política do país estaria preocupado com a situação. Ora, Madame G15 ainda não pronunciou, mas fontes contatadas pela África FM indicam que aquela formação política vai pronunciar ainda hoje através de um comunicado à imprensa. Movimento para a Alternância, entretanto, Democrática depositou hoje ontem, coroa de flores na campa de Amílcar Cabral, na fortaleza de Amura, em Bissau. A cerimônia simboliza o dia de transladação de Conakry para Bissau dos restos mortais do líder carismático e fundador das nacionalidades guineenses e cabo-verdianas. Na sua comunicação à imprensa, o coordenador nacional do Movimento para a Alternância Democrática, Brahma Camará, disse que a data deve servir-se de grande reflexão para todos na luta para desenvolver o país. É exato, para nós, está revestido de uma importância ímpar, se não singular, no nome de todos os militantes e dirigentes do Movimento para a Alternância Democrática. Esta data da OS, para nós, é dia de uma grande reflexão. É dia de reflexão, é dia que no partido me se toma como data, não basta refletir, não pensa de onde é que não sai. O que é que não faz de errado no passado? Como é que não pode mudar? Como é que não pode traduzir na prática verdadeiro anseio, verdadeiros sonhos de nós combatentes de liberdade da pátria? Aqueles que sacrificam a juventude. É que pensava na bom carro, é que pensa na casa, é que pensa no seu conforto pessoal. É decidir de ser vida, ser juventude, 11 anos. Baque Couto, como também é conhecido, promete uma luta séria na defesa do legado deixado por antigos combatentes. Não me se fala como a nós tudo, não reflete, não vai continuar a refletir, para que combatentes pensem como se a causa está perdida, não continua a ser obra. Não me se um país próspero, não me se um país de igualdade de oportunidades. O Cabral não conseguiu transformar língua crioula na língua nacional. E que tem mandinga, e que tem balanta, e que tem biafada, e que tem mancanha, e que tem pepel, e que tem fula, e tem só guinenses, guinendade. E não na combater, na qualidade de Madem, tudo e quaisquer fenômenos que por que conquista que grande desígnio de combatente de liberdade da pátria. E aquilo que o PSC conseguir te ensinar não liberdade. Aquilo é o maior patrimônio que nós temos, não guinendade, não união, não reconciliação. Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, recorda a data de transladação de Conakry para Bissau dos restos mortais do líder carismático e fundador das nacionalidades guineenses e cabo-verdianas, Amílcar Cabral. O coordenador da Comissão de Proposta de Revisão Constitucional considera de erradas e de má fé as interpretações à volta da proposta entregue ao Presidente da República. Carlos Vamaim falava esta quarta-feira em exclusiva África FM no programa Boa Tarde e Noite desta estação emissora, na qual acrescentou que o documento não reforçou nenhum poder ao chefe de Estado e nem houve mudanças substanciais. Se vou tirar o falando, um presidente da República está presidir o Conselho de Ministros, hora que entende, se entende todo dia. Sim, só que não acontece, por exemplo, se entende sempre e quem constitucional. E quem constitucional. Maneira que não acontece, o Presidente da República, tudo o Conselho Militar e quem constitucional, é normal. Exato. E de acordo com a Constituição, é ilegal. Se o governo revê a Constituição, boa como se o pula, provavelmente,
é poder e poder dar melhor entendimento, aliás, no sistema, melhor harmonia entre primeiro-ministro e presidente, entrosamento, poder levar à estabilização do próprio sistema e o país poder arrancar com mais velocidade. Porque se o presidente preside o Conselho de Ministros e cana bloqueia o que governo, porque ele estava lá. Portanto, se o polo e poder presidir o Conselho de Ministros, nada vai alterar ali na prática. Em tese, e parece como vou alterar. Mas na prática, não vai alterar nada. Não vai reforçar nenhum poder. Essa que está aqui a diferença entre espírito de letra e espírito de lei. Exato. Mas, na prática, qual é a diferença que tem sobre o polo na texto e na presidir? Hora que entende. Hora que entende. Dá na mesma. Agora, só má fé que poder levar a desentendimentos. Nenhum poder que foi reforçado nesse aspecto. Portanto, li e que houve mudanças substanciais. Carlos Vamaim clarificou que a nova proposta reduz clivagens e o uso do termo grave crise entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. O que é que fazer para clarificar e que existem outras paragens de como tem que garantir também era logo no início. Tem que garantir maioria. Tem estabilidade para governar. Tem que garantir bocana bem não. Aquela que está lá claramente para... Exatamente. Derrame qualquer dúvida. Para evitar dúvidas e clarificar um pouco. Então, está assim como primeiro-ministro nomeado... Em função, tendo em conta os resultados eleitorais e solidariedade de coligações, estabilidade na governação. Não supera que a maioria como. E tem uma dinâmica no Parlamento. Exato. E outro aspecto e questão de exoneração. Bom, imagina já a questão de grave crise política. A senhora que o Presidente não preside próprio Conselho de Ministros, hipóteses de uma grave crise praticamente não existe. Praticamente que existe. Porque tudo decisões que não tomado e de conhecimento claro do Presidente e não acompanhar a política. E depois, semanalmente botar em encontros fora de presidência do Conselho de Ministros. Exatamente. Sim. Quer dizer, reduz clivagens e uso próprio daquele dispositivo de grave crise político institucional que não é senão desentendimentos pessoais que te transborda e vai para instituições. Carlos Vamaim disse que a criação do Tribunal Constitucional na nova proposta vai permitir a despolitização do Supremo Tribunal de Justiça. Presidente da República, Assembleia Nacional Popular, Governo e tribunais são órgãos de soberania. E mantém. Agora, uma novidade, Tribunal Constitucional, especializado só em matéria constitucional e matéria de questões eleitorais. Porque, logo, significa que uma despolitiza a instituição chamada Supremo Tribunal de Justiça, que não fica que matérias de direito, como último recurso, e bata fixa a jurisprudência, e em último recurso decide sobre direito, e lá também se decisões próprias e suscetíveis de inconstitucionalidade também. Logo, significa que e tem a maior responsabilidade para que a coisa vai para o Tribunal Constitucional. Exatamente. Portanto, isso tudo te ajuda o país a entrar no caminho da estabilização desse sistema político e permitir também bem para o desenvolvimento e garantir o quê? Segurança e certeza nas decisões jurídicas. Era Carlos Vamaim afirmando que a criação do Tribunal Constitucional na nova proposta de revisão constitucional vai permitir a despolitização do Supremo Tribunal de Justiça. O Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, diz estar preocupado com a forma como tem sido exercido o direito à liberdade de expressão na Guiné-Bissau. Em comunicado entregue esta quarta-feira a nossa redação com data de 1 de setembro de 2020, Fernando Gomes avança que tem se registrado através de órgãos de comunicação social de massa, nomeadamente rádios e internet,
crescente ondas de ataques verbais e insultos por parte de alguns dos concidadãos, socorrendo-se mais das vezes do uso abusivo de palavras que incentivam ao ódio, as divisões étnicas e religiosas. Gomes sublinhou na sua nota que tais atitudes põem em causa a unidade nacional e a coesão interétnica que sempre caracterizou o povo guineense. Lê-se ainda no comunicado que a inquietação da Procuradoria-Geral da República não deve ser interpretada como sinônimo de recusa ou de qualquer tentativa de condicionar o debate público em torno de questões de interesse nacional, mas sim uma exortação a compatriotas guineenses e aos órgãos de comunicação social no sentido de contribuírem com a diversidade de opiniões para o fortalecimento da jovem democracia, repudiando qualquer forma de libertinagem e de linguagem inapropriada que só servem para intoxicar o modo de vida dos guineenses e influenciar negativamente os jovens e crianças do país. Por fim, o Procurador-Geral da República manifesta a disponibilidade da sua instituição em receber e dar o devido encaminhamento a qualquer queixa apresentada por qualquer cidadão nacional ou estrangeiro que se sentir lesado. Página internacional, a Procuradoria-Geral da República São Tomense garantiu esta quarta-feira em comunicado que está a apurar a participação por ação ou omissão da diretora da Polícia Judiciária no desaparecimento das 14 boletos de cocaína das suas instalações, uma vez que a única pessoa na posse das chaves que permitiam o acesso à cocaína era a senhora diretora da Polícia Judiciária, devido a suspeitas que sobre si pendiam, estão a ser efetuadas diligências no sentido de apurar a sua participação por ação ou omissão nos factos em investigação, indica a Procuradora-Geral da República em comunicado a que a Lusa teve acesso ontem. No comunicado de 4 páginas, a Procuradoria-Geral da República garante que Maribel Rocha foi constituída arguida e que durante as investigações não se confirmou a existência de quaisquer vestígios de arrombamento ou sequer de tentativa frustrada de entrar na sala de armamento e a inexistência de imagens de circuito interno de videovigilância. Num comunicado, a Procuradora-Geral da República esclarece que foi a própria diretora da Polícia Judiciária que se deslocou ao Ministério Público para dar conta do desaparecimento das drogas. Por isso, de acordo com o Código do Processo Penal São Tomense, é obrigatória a constituição de arguido logo que corra a instrução contra a pessoa determinada e esta preste declarações designadamente perante o Ministério Público. De acordo com o Ministério Público, a diretora da Polícia Judiciária não goza de qualquer foro especial que impeça que a mesma seja constituída arguida. A Procuradoria-Geral da República sublinha ainda que Maribel Rocha deveria afastar-se das investigações e deixar que o Ministério Público as dirigisse, podendo delegar ou não a mesma nas autoridades policiais. O Ministério Público repudiou veementemente as declarações da diretora da Polícia Judiciária de que a apreensão dos seus telemóveis seja para silenciar quaisquer investigações em curso. A junta militar que está no poder no Mali há 2 semanas após um golpe militar, promoveu novas nomeações para vários altos cargos no Exército e Serviços de Inteligência, segundo os decretos divulgados esta quarta-feira. O general Omar Diaura foi nomeado chefe de Estado-Maior dos Exércitos por decreto assinado pelo chefe da junta, o coronel Assimi Goïta, datado de 1 de setembro. Notícia, a agência AFP.